Tá acumulando pontos e quer saber qual é o melhor momento de transformar esses pontos em milhas? Vem comigo nesse vídeo que eu separei várias dúvidas sobre esse assunto, inclusive exemplos para te mostrar quando vale a pena ou não transformar os seus pontos em milhas, para onde você tem que transferir esses pontos aí, quanto custa, se precisa assinar clube, inclusive te mostrar como você faz para ficar sabendo o melhor momento de transferir esses pontos. Então, eu me chamo Joselito Macedo, agora sim, vamos começar a brincadeira já na tela do computador, que eu vou te dar exemplos práticos para ficar mais fácil. Então, aqui na tela já, uma coisa que você tem que levar em consideração é que a gente tem muitos programas de pontos e poucos programas de milhas. Eu vou fazer só um diferencial aqui para ficar mais fácil a explicação. Eu estou considerando aqui programa de pontos todos aqueles programas que estão associados a bancos ou cooperativas, tipo Livelo, que é associado ao Banco do Brasil, e também, no caso, também ao Bradesco. Esfera, que é associado ao Banco do Santander, Programa Atomos, que é associado ao C6 Bank, e assim vai. Todos aqueles que são associados a bancos são os programas de pontos. Programa de milhas estão associados a companhias aéreas, por exemplo, Smiles, que está associada diretamente à Gol, a gente tem a Tudo Azul, que é associada à Azul, que é agora, sei lá, Azul Fidelidades lá, Latam PES, que está associada à Latam, esses eu estou considerando os programas de milhas. Tem outros internacionais, mas os três principais são esses. Agora sim, vamos para a tela. Olha, uma coisa que você tem que sempre levar em consideração. Quando a gente está falando de transferência de pontos para milhas, a primeira coisa que você tem que identificar é se o seu programa de pontos, onde você está acumulando pontos, permite essa transferência. Eu estou com um exemplo aqui da Livelo e do Esfera, que são os principais programas de pontos que nós temos hoje no Brasil. Então, por exemplo, se eu vim aqui em experiências, viagens, no caso do Esfera, e depois programas parceiros, vai aparecer para mim a possibilidade de transformar meus pontos em milhas. Então aqui eu posso mandar para Tudo Azul, para Smiles, para Latam PES, para Iberia. Então eu posso transferir para cá. Se eu for na Livelo, é a mesma coisa. Vem aqui em transferência, tá aqui todos os parceiros, e você vai ver que tem uma grande quantidade aqui de programas que eu posso transferir. Então tá aqui, ó, Latam PES, Smart, Tudo Azul, e tem mais um monte aqui que eu posso transferir, Iberia também tá aqui, tem um monte, tá? Então o que eu vou estar te mostrando aqui? Qual é o melhor momento para você fazer isso? Mas antes disso, eu já separei aqui várias perguntas que eu sempre recebo, e a primeira pergunta que eu vou separar, que eu vou responder agora é justamente se tem limite na hora de transferir. Tem limite, Joselito, quando eu vou transferir essa quantidade de pontos? E tem sim, tá? Vou te explicar aqui como é que funciona. Tanto tem limite mínimo quanto máximo. Vou pegar aqui, no caso, a Livelo como exemplo. Mas olha, se eu vim aqui para Smiles, vou abrir até separado. Smiles e Tudo Azul. Se eu for transferir para qualquer um desses dois, no caso também da Latam PES, vai ser a mesma coisa. Qualquer um ali que você for vai ter um mínimo e máximo. Ele já mostra para mim o mínimo, tá? Então tá aqui o mínimo, no caso para Tudo Azul seria 1.000 pontos. No caso aqui da Latam PES, ou melhor, da Smiles, seria 10.000 pontos. Na Latam PES vai ser outra quantidade. Então tem limite sim. Se eu for lá, por exemplo, no Esfera, mesma coisa. Aqui ele já diz, ó, a partir de. Então o limite aqui é bem mais alto, é 30.000 para Smiles, para Latam PES e também para Tudo Azul. Só muda para Iberia, que é 15. Então, assim, tem limite mínimo. Todo programa de pontos vai ter um mínimo, então você tem que verificar direto no seu programa de pontos. E máximo, tem também? Tem também. Mas o máximo, ele é assim, é o máximo que você tem que levar em consideração algumas coisas. Porque, por exemplo, se você, vou até na tela, se você quer transferir 1 milhão de milhas, nada impede. Por exemplo, normalmente aqui você não consegue mandar mais de 1 milhão de uma vez. No máximo, normalmente vai ser 999.999. Só que nada impede, se você quiser mandar 1 milhão, de mandar 2 vezes de 500. Então, o limite máximo prático não tem. Você pode mandar quantas vezes quiser. Faz 30 transferências lá de 100 mil. Então, você pode transferir a quantidade que quiser. Isso na maioria dos programas. Alguns vão ter ali. Você tem que dar uma olhada no seu programa. Mas o que você tem que estar tendo mais do que isso é justamente em momentos que tem promoção de bônus, que esse é o melhor momento, já respondendo a pergunta de qual é o melhor momento para transferir, naqueles momentos que tem bônus. Então, olha, vamos aqui para a tela de novo. Já respondendo a segunda pergunta, para complementar a primeira. A segunda pergunta seria justamente qual é o melhor momento para transferir. O melhor momento para você transferir pontos são momentos que a gente tem promoções. Eu estou aqui no caso da Smiles, perceba, estou aqui no caso da Smiles, é uma promoção que já está encerrada, mas isso aqui sempre acontece, tá? Lembra que depois eu vou te falar onde você encontra para não perder essas promoções, que elas normalmente acontecem por pouco tempo. Mas olha, tem uma promoção aqui do BRB, tá? Pontos BRB, é o programa de pontos do BRB. Então, quando você vai transferir aqui, você consegue ganhar aqui até 80% de bônus. Só que ele tem um limite. Deixa eu abrir aqui só para ver se a gente consegue ver detalhes dessa promoção. Ela já finalizou, tá? Mas olha, tá aqui, ó.
dá aqui as possibilidades, mas tem aqui o bônus. Se fosse assinante do clube, aí você ganharia um pouquinho mais aqui, 80%, 64%. Aqui 64% se não for assinante do clube. E nessas ofertas aqui, eles dão limite. Olha aqui o limite que ele dá. Esse limite aqui, o bônus, olha, o bônus é limitado a 300 mil pontos, ou 300 mil milhas. Então, o que você tem que levar em consideração aqui? Quando a gente vai fazer transferência de pontos, nesses momentos que são promocionais, são aqueles melhores, a gente consegue aumentar a quantidade de pontos. Vou dar um exemplo bem por cima aqui. Mas, por exemplo, se você fosse transferir 100 mil pontos do BRB para cá nesse momento dessa oferta, você ganharia 80% a mais. Se você transferir hoje e não estiver acontecendo ofertas, você transferir 100 mil, você vai receber as mesmas 100 mil. Então, você não aumentou a quantidade de pontos que você tinha. Só que se você transferir no momento desse, você ganharia 80% de bônus. Então, se você transfere 100 mil, você ia ganhar 100 mil mais 80 mil, que era o bônus. Ou seja, você transformou 100 mil em 180 mil transferindo no momento correto. Então, esse seria o momento correto, em momentos promocionais. Tem limite? Tem sim. Mas o limite que a gente tem é referente ao bônus. Então, se você quer transferir muitas milhas, o que eu aconselho a você, tá? Não é obrigado, mas assim, eu sempre foco no máximo de bônus possível. Porque passou de 300 mil nesse exemplo aqui, você não ia ganhar mais bônus. Então, para mim, não compensaria. Eu transferiria uma parte, acumularia o máximo de bônus possível e depois aguardaria outra oferta dessa para transferir de novo, tá? Então, assim, o melhor momento é aqueles momentos que tem promoção. E perceba que essas promoções acontecem por pouco tempo. Normalmente é 2, 3 dias no máximo. Já vou falar para você como você faz, para você sempre receber essa informação. Mas olha, outra pergunta que eu sempre recebi em relação a essas transferências é se precisa assinar clube. E eu digo a você, não precisa assinar clube. Exemplo, se eu chegar agora na Livelo sem ter clube, sem nada, eu vou conseguir tranquilamente transferir esses pontos para Tudo Azul. E desde que eu tenha a minha conta lá na Tudo Azul, eu vou receber esses pontos, sem problemas. Só que você tem que entender é o seguinte, se você quer transferir no melhor momento possível, perceba que em momentos promocionais, a gente ganha mais se você assinar o clube. Então, se eu for assinante aqui Smiles, por exemplo, eu vou ganhar 80% de bônus. Isso no momento de promoção, tá? Nesse caso aqui, eu vou ganhar 64% se eu não for assinante. Então, mesmo que eu não seja assinante, eu vou conseguir ganhar bônus e vai ser muito bom. Só que eu sendo assinante, eu ganho mais. Então, assim, em vários casos, você não é obrigado a assinar clube. Na verdade, eu não lembro nenhum caso que você seja obrigado a assinar clube. Mas o que você tem que entender é que nesses momentos de promoção, é comum que assinar o clube seja mais interessante do que não assinar. Só que você não assina se não quiser. Beleza? Então, precisa assinar clube para transferir os pontos? Não precisa. Só que na maioria dos casos, vale a pena assinar. Beleza? Próxima pergunta que eu sempre estou recebendo é a seguinte. Precisa pagar alguma coisa para transferir? E não precisa. A transferência é totalmente gratuita, tá? Pelo menos em todos os programas de milhas que eu conheço, a transferência é gratuita. Mas, por exemplo, se você tem pontos no Esfera e quer transferir para Tudo Azul, basta que você tenha essa quantidade de pontos mínima para você transferir. Não precisa pagar nada. Só que, se você não tem aquela quantidade de pontos total e quer transferir, então você consegue comprar pontos no momento da transferência. Por exemplo, vou pegar aqui na Tudo Azul. No caso aqui agora do Esfera. Perceba que eu tenho a opção, tá? Aqui as opções que eu tenho. Se eu tiver os 30 mil pontos, eu já posso transferir direto os 30 mil pontos. Se eu não tiver, aí eu posso comprar a diferença. Exemplo, aqui 3 mil pontos, eu preciso ter 3 mil e eu pagaria essa quantidade aqui pelo restante de milhas. Lembra que o total tem que ser o que eu coloquei. Então, no mínimo aqui é 30 mil. Então, o total aqui desse resultado vai ser 30 mil. Então, se aqui é 3 mil, esse valor corresponde a 27, porque 27 mil pontos mais 3 dá 30. Então, esse processo aqui eu consigo comprar pontos e transferir. Mas se eu tiver os pontos, eu não preciso pagar nada para transferir, é gratuito, tá? E outra dúvida que eu recebo, que na verdade eu acho que é das principais, é para qual programa de milhas eu devo transferir? Porque perceba, nesse caso, estou aqui no Esfera, vou continuar no Esfera. Perceba que nesse caso aqui eu tenho 4 opções. Eu mando para Tudo Azul, eu mando para Smiles, para Latam Pets ou para o Iberia. Eu mando para qual desses aqui? E a resposta é simples, tá? Ou melhor, depende. Porque a resposta é justamente essa. Vai depender do que você quer. Antes de transferir os pontos, que você tem que verificar qual o seu objetivo e qual é o seu objetivo depois que transformar em milhas. Ah, Joselito, eu quero viajar, certo? Se você quer viajar, então o que você vai fazer antes de transferir as milhas? Você já vai pesquisar o voo que você quer fazer nos programas de milhas, ou seja, na Tudo Azul, Smiles, Latam Pets, Iberia. Você vai ver para onde você quer viajar, vai pesquisar e você percebeu
que está precisando de menos milhas ou está mais em conta pela Smiles. Então, você vai transferir esses pontos para a Smiles. Ah, eu percebi que na Latam Pass está melhor. Ah, então eu vou transferir para a Latam Pass. Não, Joselito, eu quero vender essas milhas para ganhar dinheiro. Eu não quero viajar. Então, o que você faz? Você transfere aquela primeira oportunidade que aparecer. A que for mais interessante. Ah, apareceu uma promoção de 100% de bônus aqui para... No caso aqui, para Smiles, o meu lucro tá legal. Então, transfiro para Smiles. Ah, apareceu 40% aqui para Latam Pass e o lucro tá legal também. Então, transfere para Latam Pass. Se você quer ganhar dinheiro com a venda de milhas, transfira para aquele que apareceu a primeira oportunidade para você já ganhar dinheiro. José, então não sei como faz para ganhar dinheiro dessa forma. Tem problema não. Dá uma olhadinha depois na descrição. Primeiro comentário fixado e você vai entender melhor como você faz para ganhar dinheiro fazendo isso aqui, tá? Outra coisa que eu recebo bastante é o seguinte. Como eu faço, Joselito, para saber o momento que está acontecendo a oferta, porque eu já expliquei, inclusive, para você aí, que os melhores momentos são em ofertas promocionais. Exemplo, essa aqui, que já foi encerrada, do BRB. Só que ela acontece por pouco tempo. Se você perceber dessa promoção mesmo, ela aconteceu, ó, do dia 18 até o dia 19, ou seja, começou em um dia e no outro dia já acabou. Então, você tem que estar atento a isso aqui para você não perder. Tem basicamente duas formas que eu vou separar aqui para te explicar que você consegue descobrir isso aqui. Primeira forma é pesquisando direto nos sites. Então, quando você entra no site, sempre tem banner. Talvez não tenha agora, deixa eu olhar aqui. Vou abrir na página principal do Esfera. Isso acontece tanto nos programas de pontos quanto nos programas de milhas. Todas as ofertas ficam em banners principais nos programas, tá? Seja de transferência, compra de pontos, sempre fica. Então, você pode, todos os dias, umas 10 horas da manhã, que normalmente é o horário que sai essas ofertas, passar nos principais programas de pontos, dando uma conferida. Isso aqui na Smart, da Azul, Latam Pass, Esfera e também, pelo menos, na Livelo. Pelo menos nesses 5 você teria que passar todos os dias e verificar. Outra forma é que, por exemplo, que eu faço hoje. Hoje eu tenho um grupo de alertas que eu vou estar te mostrando aqui. Esse grupo aqui que se chama grupo Black Friday todos os dias. E todos os dias eu vou postando todas as ofertas que estão acontecendo. Seja de compra de pontos, seja de transferência, seja qualquer tipo de oferta que esteja relacionado a programa de pontos, programa de milhas e também a viagens que você pode fazer aqui com desconto. Então, se você quer entender como entrar num grupo desse, para você não precisar ficar olhando direto nos programas de milhas, simplesmente receber a notificação no seu celular, dá uma olhadinha depois na descrição, link que está no comentário fixado, que você vai entender melhor como você faz para ter acesso a esses grupos, tá? Então, basicamente, a gente tem esse processo aqui. A gente não precisa pagar nada para transferir os pontos. Em alguns momentos pode valer a pena sim. Não precisa assinar clube. Em alguns momentos também compensa assinar o clube, desde que você transfira no momento correto, que é um momento promocional. Também você pode escolher aquele programa que mais vai se adequar ao que você vai fazer antes de transferir. Mas a decisão de transferência tem que ser antes. Então você tem que pensar, planejar se você quer viajar, se quer vender as milhas para decidir para qual programa você vai mandar. E se você quer ficar sabendo de todas essas ofertas, como eu falei para você, você pode conferir em cada programa de pontos todos os dias. Olha ali pela faixa do meio-dia, no horário de almoço mesmo. Dá uma olhadinha que normalmente nesse horário já tá, todas as ofertas do dia já foram publicadas. Então você já vai saber se está tendo alguma coisa ou não. E ainda, se quiser facilitar esse processo, dá uma olhadinha na descrição ou no comentário fixado que você vai entender mais como ter acesso aos grupos para você receber essas notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá like, se inscreve no canal e até o próximo